Vamos ouvir. Professor Gerson Coletiva do Testoni, Gerson Testoni. a avaliação deste empate do Ipiranga, é claro que pelo torcedor o sentimento é de que o Ipiranga estava se encaminhando para uma grande vitória, mas teve também as questões adversas do gramado. Eu gostaria de perguntar a avaliação sobre a partida e se, na tua opinião, houve falha do goleiro Edson no lance que resultou no 2-1. A resposta agora do técnico Testoni. Boa noite. Primeiramente, pela avaliação do jogo, eu acho que a gente fez um primeiro tempo excelente. Vale lembrar que a gente também jogou com uma equipe qualificada, que é o Caxias, é uma equipe de Série C, e a gente conseguiu fazer um primeiro tempo excelente. A gente já saberia que o adversário ia marcar pressão alta, então a gente tentou na fase 1 alongar um pouquinho essa bola com normalidade. E a gente conseguiu ganhar a segunda e primeira bola, a gente conseguiu construir pelos dois corredores, por dentro também. Eu acho que a gente criou um volume interessante, a gente chegou muito forte no último terço. Na minha visão, a gente poderia até, inclusive, ter matado o jogo no primeiro tempo. Sobre o segundo tempo, eu acho que a equipe do Caxias também estava um jogo bem controlado, não estava um jogo também, mas só que foi um pouquinho mais equilibrado na nossa visão. Mas também tivemos as oportunidades, como o Caxias teve poucas, na minha visão. Infelizmente, achou um gol numa bola parada. Sobre falha individual, eu não comento. Eu comento as coisas, a gente cobra internamente. O que eu tenho para falar do Edson, o Edson jogou no sacrifício, realmente estava lesionado. Desde o primeiro tempo, desde o jogo do Guarani, na verdade, ele sentiu um pouquinho no final do jogo. Então, é um goleiro experiente, é o que a gente precisava usar, utilizar ele. A gente está tentando no mercado procurar outro goleiro também para dar o suporte. E infelizmente era o que nós tínhamos para hoje, era isso, tanto que a gente não tinha a tentativa de construção, principalmente no tiro de meta, que é a fase 1 que a gente chama, por causa que ele estava lesionado, a gente até evitou recuar a bola para ele. Então ele superou, ele deu o seu máximo, deu o que ele poderia fazer. Então eu não falo de falha individual de nenhum atleta. E resumindo, acho que o jogo foi isso aí. Se a gente analisar um contexto geral, pela dificuldade que a gente teve, a gente fez um jogo, sim, positivo, na minha visão, onde que a gente entregou e desempenhou tudo que a gente vem trabalhando, principalmente no primeiro tempo. O segundo também, a gente teve um volume, teve as oportunidades também. E já quero deixar já bem claro, assim, eu não sou muito de reclamar de arbitragem, mas agora eu demorei na coletiva porque eu estava vendo na imagem, tá, na minha sala, com meus analistas. O primeiro gol não tinha um dando condições para o Zé Vitor, tinha dois. Tá? Tinha o Dudu Mandai, lateral esquerdo, na frente do Bandeira, e tinha o zagueiro número 4. Não tinha um, tinha dois dando condições no primeiro gol. E um pênalti muito claro, se você tiver dúvida, aos 5 minutos e 56 do segundo tempo. O lateral, não sei se foi o lateral, o Gedeilson, o Jonathan cruzou, e o Zé Vitor foi agarrado pelo zagueiro. Aí eu não sou de reclamar, domingo aconteceu o pênalti, a gente virou, mas assim, ó, quando se joga com equilíbrio, duas equipes muito equilibradas, duas equipes, né, Série C, organização, com estrutura, esses detalhes fazem a diferença. E hoje, cara, realmente, um gol anulado, é a minha reclamação, eu como treinador reclamo, e eu não sou muito de reclamar, e um pênalti claríssimo em cima do Zé Vitor no segundo tempo. Testoni, durante a pré-temporada e depois do primeiro jogo, se falou muito sobre disputa de posições. Como é que tu entende a entrada desses jogadores no segundo tempo e ao longo do jogo? O Ipiranga tendo criado inúmeras chances de gol, o que faltou para ter feito esse gol para matar o jogo? São situações de futebol, né? A gente trabalha para chegar, para criar. Eu acho que a gente chegou no último terço, a gente fez dois, a gente fez três, na verdade. Um anulado, a gente sofreu um pênalti, poderia ser quatro. E faz parte, você criar, não definir as oportunidades, como o Caxias também no primeiro tempo, antes do gol, o Álvaro teve uma chance também, claro, que a gente travou, a bola foi para fora, antes do gol. Então, o que a gente trabalha é o seguinte, a gente trabalha para a organização, para a gente fazer a construção, para a gente chegar no último terço, para a gente chegar com bastante atleta dentro da área, e isso aconteceu hoje no jogo, né? Agora, são 2 jogos, 4 gols, eu acho que é uma média boa, claro que a gente teve mais oportunidade para fazer, mas sempre falo, cara, eu acho que o jogador sempre tenta fazer, a gente vem trabalhando, eles vêm trabalhando também muito. Então, o que a gente vê no contexto geral é essa situação, é a organização, principalmente com e sem a bola, aí vem a parte da bola, a construção, você chegar no último terço, aí tem as situações de pressão, nós também pressionamos muito bem o adversário é um time que tem a construção e gosta da bola e não conseguiu jogar também,
né? Toda a vida a fase 1 deles também foi alongada, porque a gente também não deixou, a gente estudou muito o adversário nessa situação. E a questão de ter matado ou não, cara, isso faz parte do jogo, né? E a minha preocupação era muito grande se a minha equipe não tivesse jogado bem e não tivesse construído e criado oportunidades. Da forma que foi, eu acho que ela criou, ela construiu, ela foi bem organizada. Infelizmente, detalhe o outro, né? Um empate com uma equipe também, como eu falei, uma equipe também de qualidade, a gente tem que valorizar o que tem no outro lado. A gente também tem muita qualidade, a nossa equipe é muito forte também, mas também jogamos contra um grande adversário. Acho que foi um jogo, um espetáculo bonito, que na minha visão, eu volto a repetir, eu não sou de dar desculpa, mas foi definido nos detalhes que foi extra as duas equipes, na minha visão, né? Eu acho que, porra, o gol anulado foi uma coisa muito grande e um pênalti também no segundo tempo, que aí poderia ser a oportunidade de nos matar o jogo. Testoni, boa noite. Acho que ficou notória a superioridade do Ipiranga na primeira etapa. Agora, duas equipes de muita qualidade. Testoni, como explicar a queda de rendimento na segunda etapa? O Caxias povoou mais o meio de campo, teve mais chances perigosas. Claro, tirando erros de arbitragem, aconteceu, para mim o pênalti foi claro, o gol não estava impedido agora. Por que o Ipiranga não foi superior na segunda etapa, como foi no primeiro tempo? Eu achei que de repente não foi tão superior, mas não foi inferior também. O segundo tempo eu achei que foi muito equilibrado, a gente não sofreu muito, tá? Não sofreu muito na minha visão. E eu acho que a gente chegou com mais volume do que o adversário também no segundo tempo. Claro que não foi da mesma proporção do primeiro, isso também, né, é claro. Agora o segundo tempo também não foi abaixo do adversário na minha visão. Cara, tem vários fatores, né? A intensidade do primeiro tempo, nosso campo é um campo pesado, um campo que tem desgaste. A maioria das minhas trocas hoje foi por desgaste, não tem como, principalmente os lados do campo, aguentar os 90 minutos, ainda mais chovendo no nosso campo. Então, o adversário também teve que se jogar mais, ele teve que ter mais atitude, né? De repente mudou também o comportamento do adversário um pouquinho mais, né? Mas mesmo assim, eu acho que a nossa equipe manteve o nível de organização, de equilíbrio. Eu acho que o volume foi um pouquinho mais abaixo do que o primeiro, mas também criou oportunidades. A gente sofreu um pouquinho, que a gente não tinha como sair jogando muito, né? Até a questão do Edson com lesão, né? Estava no sacrifício. Então, o que a gente fazia? A gente fazia bola de segurança a todo momento, porque nós não tinha essa bola de segurança no Edson, esse recuo no Edson, né? Isso nos atrapalhou um pouquinho, principalmente a questão de jogar. Que no primeiro tempo, acho que a gente conseguiu ficar um pouquinho mais com a bola, criar mais um pouquinho. Eu acho que a gente, no segundo tempo, a gente conseguiu um volume por todos os corredores, os dois corredores, pelo centro também, e de repente faltou um pouquinho no segundo tempo, mas assim que eu digo, questão de volume, porque é questão de atitude dos meus jogadores, eu acho que foi os dois tempos. Agora, como eu falo, eu repito, eu acho que no segundo tempo o volume foi um pouquinho mais baixo, mas também não foi inferior ao adversário, e o primeiro tempo foi excelente. Gerson, no jogo contra o Guarani de Bagé, o Ipiranga iniciou uma formação com 3 homens de defesa e, posteriormente, a partir dos 30 minutos, tu mexeu e iniciou com 4 homens de defesa, fazendo uma linha um pouco mais ofensiva com a entrada do Gabriel Lima. Hoje tu iniciou desde o início com o Gabriel Lima. É dessa forma que o Ipiranga vai continuar jogando? Haja vista que, principalmente no primeiro tempo, tivemos muito mais volume de jogo do que o Caxias? Sobre a plataforma depende da situação, né? Eu acho que o time produziu bem em Bagé após essa situação do Gabriel, principalmente para a gente ser um pouquinho mais ofensivo com uma linha de 4 na frente. A gente também estudou o adversário Caxias, a gente viu que encaixaria bem essa situação. Agora, cara, depende do adversário, depende da situação de jogo, depende do que o material humano que eu vou ter em mãos. O Matheus antes sentiu um pouquinho adutor, eu não sei como é que ele vai estar para o próximo jogo. Agora, a gente trabalhou as duas plataformas durante a pré-temporada, né? Então, os jogadores estão bem conscientes. O futebol ele é muito complexo, depende muito do encaixe. Por exemplo, a pré-temporada, quem acompanhou bem os jogos, a linha de 5 encaixou muito bem, encaixou melhor que a linha de 4 até, inclusive, né? Que o jogo que a gente achou que ficou mais abaixo foi quando nós jogamos nessa plataforma que foi contra o Concórdia aqui. E com 3 zagueiros ela encaixou bem. E, infelizmente, no jogo do Guarani do Bagé, a gente sofreu um gol muito cedo e realmente a gente não encaixou o jogo, a gente não conseguia pressionar, a gente não estava conseguindo marcar o adversário, aí mudou, melhorou. E aí, como eu te falei, eu acho que a gente fez depois, a partir do momento que a gente mudou em Bagé, a gente melhorou.
a gente estudou o adversário, a gente viu que encaixava, a gente está jogando dentro da nossa casa também, a gente precisa um pouquinho mais de força, apesar que muitas pessoas têm a visão que 3 zagueiros é defensivo, não é defensivo, tá? É uma estrutura, uma plataforma que tu chega com muitos jogadores na área, independente da plataforma, tu sempre tem que fazer um equilíbrio com 3, às vezes com 3 zagueiros tu está já encaixado, com linha de 4 tu tem que fazer o lateral, fazer o equilíbrio, então o equilíbrio defensivo com linha de 3 não tem como deixar de fazer, aí às vezes com 3 zagueiros tu tem a bola aérea mais forte também, então depende da situação, depende do adversário, eu tenho muita tranquilidade porque a gente trabalhou o grupo nos mostrou e nos entregou também com as 2 plataformas, a gente já testou essa linha de 4, agora pode daqui a pouco jogar com linha de 5 e dependendo do adversário e da situação do jogo. Testoni, há uma expectativa muito grande por parte do torcedor das condições do Mossoró. A gente sabe que é um jogador tecnicamente de muita qualidade. O ano passado teve alguns problemas que acabaram atrapalhando. Tu, por exemplo, não chegou a utilizar ele. E hoje dá para a gente perceber o quão técnico é o Tadeu, um jogador de muita qualidade. E do outro lado tem um outro jogador no banco também, que é o Mossoró de muita qualidade. Eu lembro que logo quando chegou, tu disse que a ideia era utilizar o Mossoró como meia. Hoje, tendo o Tadei, tendo o Mossoró, pode haver a possibilidade de os dois jogarem como meia ou o Mossoró ser testado como um segundo volante, por mais que tu tenha 2 bons volantes, tanto o primeiro como o segundo. Perfeita a sua pergunta, Fábio. O Mossoró é um jogador que a gente está colocando aos poucos, né? Ele ficou muito tempo sem jogar, ele não conseguiu fazer a pré-temporada, né? Ele trabalhou com o grupo, cara, foi que 2 semanas antes de iniciar o gauchão, né? Então é muito pouco e ainda mais um jogador que vem dessa lesão muscular, que é mais um cuidado que a gente tem que ter. Agora é um jogador muito interessante, um jogador técnico, como você falou, o Tadei também é. Eu acho que isso é um problema bom. Eu acho que daqui a pouco pode ter a possibilidade dos dois jogar junto. Hoje na fase final eu coloquei o Carius para fazer um duplo 9 com o Zé Vitor e eu puxei ele um pouquinho junto com o Shoa. Daqui a pouco ele pode jogar vindo de trás também, daqui a pouco ele pode entrar um pouquinho mais na frente como meia. Então é um jogador versátil e eu acho que isso é importante, é bom pro Ipiranga, é bom pro treinador, né? Tu ter essas opções, essas variações. E como eu falei, até pegando a pergunta anterior, né? Cada jogo a gente vai estudando a situação. Hoje ainda o Mossoró não está nessa condição de jogar 90 ainda, a gente vai ter que ter um cuidado com ele ainda, que é uma coisa que a gente conversa muito, né? Até para a gente não queimar etapa e daqui a pouco perder ele novamente e correr esse risco. Então, gradualmente, eu acho que ele entrou lá no jogo contra o Guarani um pouco, agora hoje novamente, nos ajudou lá, nos ajudou aqui, agora tem um jogo de sábado também, né? De repente vai entrar mais um pouco, e eu acho que aos poucos ele vai ficar 100%, e a partir do momento que ele ficar 100%, aí a gente vai tomar a decisão, a escolha correta para fortalecer o Ipiranga. Testoni, o Caxias do Gerson Guzmão é um dos exemplos do que o Ipiranga vai ter pela frente adversários, tanto no Gauchão como na Série C. E agora com um adversário tão qualificado quanto, que é o Internacional, que estratégia o treinador pensa para conseguir tirar pontos em Porto Alegre? Infelizmente, eu não, assim, ó, não é que a gente não acompanhou o Inter, né? A gente já acompanhou os jogos e tal, mas a gente focou muito no Caxias. Acabou o jogo agora, cara. Infelizmente, eu não mudei minha chave, vou mudar agora. A partir de amanhã cedo, eu já estou no clube mudando essa chave. Então, a gente vai estudar mais a fundo. Nossos analistas já têm o material do adversário, né? Os jogos. Então, a gente vai estudar bem para a gente tentar fazer uma estratégia boa no Beira-Rio, fazer um jogo competitivo. A gente sabe da grandeza do Inter, né? Mas a gente respeita, mas a gente também acredita na nossa equipe, no nosso grupo. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer um jogo bem competitivo no sábado no Beira-Rio. Obrigado, professor Gerson. Coletivo encerrado. Essa é a palavra, portanto, do técnico Gerson Testoni. Obrigado.